Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos nossos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando hoje sobre a lição de número 3, referente ao segundo trimestre de 2024, cujo tema é Ordenança para congregar e prestar culto racional. O texto bíblico da nossa lição está no Salmo 84, versículos 13, 4 e 10 e Hebreus capítulo 10, versículo 25. Amados, um dos problemas que as igrejas evangélicas brasileiras têm enfrentado, principalmente após a pandemia de 2020 e 2023, é o esvaziamento decorrente do afastamento de seus membros. E em algumas igrejas, esse percentual chega a quase 50%. É um valor muito alto. E a maioria dessas pessoas não apresentam mais nenhuma justificativa para estarem afastadas das igrejas, mas simplesmente optaram por não mais congregar. E, além do problema causado pela pandemia, existe um outro problema que talvez seja tão grave quanto ou até pior, que é o processo que nós chamamos de desigrejamento. Isso vem ocorrendo desde o final do século passado, mas tem se tornado muito recorrente agora nos anos mais recentes do século XXI. São pessoas que deliberadamente se afastam das igrejas, algumas por motivos justificados, outras não. Muitas das pessoas que hoje são consideradas desigrejadas saíram simplesmente por uma opção de não mais congregar, de não mais aceitar as diretrizes e orientações de uma determinada denominação cristã. Isso fez com que milhares de pessoas se afastassem. E com a facilidade que hoje nós temos na propagação de ideias pela internet, pelas redes sociais, isso então recrudesceu de um modo tal que hoje nós dificilmente não conhecemos alguém que está desigrejado e está afastado das nossas igrejas. E quando você procura essas pessoas para conversar com elas, na maioria dos casos, elas justificam suas condutas em relação a problemas ocorridos dentro das instituições. Mas em muitos casos, elas simplesmente não têm como justificar a postura delas de se tornarem pessoas desigrejadas. E esse problema do afastamento pelo desigrejamento tem sido talvez pior, como eu disse, do que o problema da pandemia. No Brasil hoje, o número de desigrejados já supera os 13 milhões de pessoas. É um contingente muito elevado para o número relativamente baixo de cristãos que nós temos no Brasil, em consideração à nossa população. E motivados talvez pelo crescente número de pessoas que estão aderindo aos seus apelos, muitas igrejas não estão preocupadas com aqueles que se afastam. Simplesmente nem os procura para saber o que podem fazer ou o que aconteceu. É uma situação difícil de lidar, mas é uma situação que reflete a realidade das nossas igrejas. Talvez, como dizemos até, tapando o sol com a peneira, as igrejas estejam apelando para todo tipo de entretenimento, a fim de atrair adeptos sem se preocupar com a mudança de suas vidas. O que vemos hoje é que muitas pessoas entram para as igrejas pelas portas do batismo nas águas, mas não pela porta do arrependimento. Essa é uma falha grave, esse é um erro muito grande e que tem um custo elevadíssimo para as igrejas no médio e no longo prazo. Porque uma pessoa que entra para a igreja sem ser transformada, sem ser regenerada, sem ser nascida de novo, simplesmente porque se batizou e se tornou membro desta igreja, em algum momento ela vai trazer problemas, ela vai trazer dificuldades. Mas de quem é a responsabilidade? De quem batizou essas pessoas sem discipulá-las, sem orientá-las,
sem fazer com que elas entendessem o significado de ser um servo de Deus, um membro do corpo de Cristo. Mas essa tem sido a coisa mais frequente nas igrejas. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas o que se vê nas igrejas hoje é que nós recebemos todo tipo de pessoa que vem lá de fora e elas trazem todas as mazelas, todas as suas dificuldades de se relacionarem, de conviverem e de se comportarem e se tornam membros das igrejas e são recebidas em plena comunhão. Esse é um erro que com certeza vai custar caro para as nossas igrejas. E o resultado é que as igrejas estão perdendo muitos membros, seja por discordar da forma como essas igrejas são conduzidas, seja por desmotivação decorrente de diversos fatores. As pessoas simplesmente estão deixando de congregar. Eu quero, ao fazer o comentário desta lição, dividir o assunto em 4 tópicos, não em 3, como comumente são feitos os nossos comentários aqui, mas eu quero dividi-lo em 4 e acrescentar as nossas aplicações ao final. E eu quero iniciar dizendo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. As pessoas que saem das igrejas vão prestar contas de suas decisões diante de Deus. Se elas tiverem oportunidade de retornarem, se elas tiverem oportunidade de reconciliarem, ótimo, mas se elas não tiverem, o dia que elas se apresentarem diante de Deus, elas serão responsáveis por aquilo que fizeram. Mas agora, nós também precisamos, por outro lado, refletir. Será que a nossa conduta como membros do corpo de Cristo não está contribuindo para que outras pessoas se afastem? É sobre esse tópico que eu gostaria de falar. Como eu disse, a experiência cristã é única para cada indivíduo. Entretanto, existem motivos que envolvem todos a fim de incentivá-los a participarem dos cultos. E nós precisamos de nos agregarmos a isso, nos reunirmos a isso. Eu quero aqui apresentar apenas algumas dessas razões pelas quais nós devemos congregar. Claro, como eu disse, é uma responsabilidade individual. Agora, congregar junto com outras pessoas, sempre haverá possibilidades de ganhos para nós e para aqueles com quem congregarmos. E o primeiro motivo pelo qual devemos congregar coletivamente é a comunhão que nós desenvolveremos com os outros irmãos. Não há como desenvolver amizades saudáveis, sólidas, se você não está junto com as pessoas. Não há como se tornar amigo e ser ajudado e ajudar se você não está presente. Frequentar os cultos permite a cada um dos seus participantes estar em comunhão uns com os outros, compartilhar experiências, apoiar e ser apoiado, ajudar e ser ajudado. Como a igreja primitiva iniciou? A Bíblia diz que eles reuniam diariamente no templo e reuniam nas casas uns dos outros, partindo pão, orando, enfim, desenvolvendo o melhor da vida cristã. E a Bíblia diz que com isso a igreja ia crescendo e crescendo muito. Outro aspecto relevante que nos impõe a adorar coletivamente é exatamente a adoração a Deus. Os cultos oferecem para cada participante a oportunidade coletivamente, seja nas orações, seja nos cânticos, seja na exposição da palavra, enfim. A adoração a Deus, ela é um elemento central em nossos cultos coletivos. Eu sei que muitos podem alegar, mas eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Mas acontece que existem 2 tipos de adoração a Deus no culto. Aquele que nós apresentamos particularmente a Ele, que mesmo estando num culto coletivo podemos fazer.
Mas existe um tipo de adoração que só é possível na coletividade. Só é possível com a ajuda de todos aqueles que estão reunidos ali. E é isso que nós não teremos se deixarmos de congregar, como muitas pessoas hoje estão fazendo. Paulo disse, olha irmãos, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem hino, outro tem língua, outro tem interpretação, mas ele nos chama a atenção para uma coisa. Tudo isso deve ser feito com o propósito da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Decorrente disso, outro motivo é o nosso crescimento espiritual. É nos cultos coletivos que nós recebemos os ensinamentos bíblicos, a orientação, o aconselhamento pastoral. É aqui que nós temos a oportunidade de conversar pessoalmente, de tirar as nossas dúvidas, de fazer com que haja de fato um envolvimento nosso na igreja. De outra forma, nós não teremos como ouvir um aconselhamento pastoral. Eu sei que muitas vezes é atraente você ouvir uma pregação pela internet de um pastor que seja um expert numa pregação, um pastor que tem um know-how muito grande, com milhares de mensagens, inclusive, expostas no YouTube. Mas qual a pessoalidade dessa conversa, dessa pregação para você? Que tipo de relacionamento você desenvolve com esse pastor? Apenas admira ele na internet? Apenas gosta de suas mensagens? Mas onde está o olho no olho, a conversa franca, a orientação particular? Onde está a ajuda que só pode ser feita pessoalmente? Note uma coisa. Se você estiver doente ou passando por uma crise, não é o pastor do YouTube que te visita, é o da sua igreja. Não é o pastor que prega bem, com mensagens exegeticamente corretas, hermeneuticamente perfeitas e estruturadas de uma forma indiscutível. Não. Não é ele que te ajuda. Quem te ajuda é aquele que muitas vezes prega com um esboço escrito à mão ali na sua frente. Ou às vezes até sem um esboço. Mas é ele que está ali pronto para te ajudar. Além do mais, a participação nas ordenanças, o batismo nas águas e a ceia do Senhor não pode ser feita por cada um de nós individualmente. Essas ordenanças só podem ser praticadas se feitas no coletivo. Não há como uma pessoa desigrejada, não há como uma pessoa que não está presente participar da ceia do Senhor. Eu discordo veementemente de pastores que, celebrando as ceias em suas igrejas, com os cultos transmitidos pela internet, ele manda que os membros ou que pessoas em casa pegue o pão e o vinho e participe lá em suas casas como se estivessem na igreja. Isso não é correto, isso não é certo, porque você não sabe a vida espiritual daquela pessoa que está ali, na sua casa participando. Você não sabe quais são as formas que essa pessoa está dentro de sua casa prestando um culto a Deus. Mas muitos pastores têm feito isso. Na hora da celebração, diz, olha, você na sua casa, levanta aí agora o pão, levanta o vinho, apresenta o Senhor e vamos participar junto. Isso não tem como acontecer. A participação na ceia do Senhor, ela só pode ser coletiva junto com a igreja presencial. Além do mais, o batismo nas águas. Não há como você se batizar sozinho. Não há como você promover o seu próprio batismo. Não há como você fazer isso. Isso só pode ser feito coletivamente. Além disso, é uma oportunidade para você servir a igreja. Além disso, é uma oportunidade para você servir a igreja. Seja com o uso dos dons espirituais,
que você recebeu e vai ajudar outras pessoas na igreja, seja sendo apoiado e orientado por alguém na igreja para te ajudar, mas é uma oportunidade que você tem de servir e de ser servido, de ajudar e ser ajudado. Isso só pode ser feito no culto presencial. Além do mais, é um reforço dos valores cristãos que você pode receber. Participar de um culto presencial é a forma de você se desenvolver como cristão, observando comportamentos, observando as pessoas, como elas agem, e você fazer o melhor que você pode para Deus. Esta é uma oportunidade única. É isso que fortalece e que solidifica o caráter cristão. E isso só pode acontecer com a participação em um culto coletivo. É um mandamento bíblico. As Escrituras dizem, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Mas ao contrário, devemos nos incentivar, devemos fazer todo o esforço para nos reunirmos e nos congregarmos mais. Quanto mais, como diz o texto, percebemos que aquele dia se aproxima. Essa é uma exortação para não abandonarmos a prática de nos reunirmos no culto coletivo. E isso nós precisamos fazer. O tópico número 2 da nossa lição de hoje, eu gostaria de falar sobre os motivos que podem afastar as pessoas das igrejas. Como eu disse, a saída da igreja é uma opção de cada um e é uma responsabilidade de cada um. Agora, antes de apontarmos os erros das pessoas que se afastam das igrejas, como sendo levianas, irresponsáveis, sem compromisso, que não temem a Deus, que não querem ser pastoreadas, que não aceitam direção de uma pessoa, que não aceita isso, que não aceita aquilo, antes de falarmos tudo isso sobre algumas pessoas que até merecem esse tipo de crítica, mas antes de fazermos isso, nós devemos fazer uma autocrítica e perguntarmos a nós mesmos se a nossa conduta enquanto cristãos não está provocando a saída de outras pessoas da igreja. Se muitas daquelas pessoas a quem estamos acusando de comportamentos equivocados e comportamentos errados, será que elas não estão agindo porque elas estão vendo a nossa conduta, que é errada, e não concordam e por isso elas estão deixando as igrejas? Isso nós precisamos refletir. Eu gostaria apenas de alistar alguns problemas que acontecem nas igrejas que está provocando o afastamento de algumas pessoas. Um deles é a hipocrisia e os escândalos. Principalmente nas lideranças das nossas igrejas, mas na igreja como um todo isso acontece. Quando nos deixamos envolver por um problema de escândalo, seja ele moral, seja ele espiritual ou financeiro, ou de qualquer natureza, isso faz com que as pessoas desacreditem no Evangelho. Isso faz com que as pessoas se afastem do convívio nas igrejas. Isso faz com que as pessoas se sintam ofendidas e iludidas e ludibriadas. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento nosso. Além do mais, tem o dogmatismo exagerado. Algumas igrejas não permitem discussões sobre temas com os quais ela não concorda. Não há a menor oportunidade de alguém ser ouvido porque ele discorda de algum ponto de doutrina de uma igreja. Não há como ele questionar isso. Não há como ele discutir e ser orientado nisso, porque a igreja não admite que ninguém mesmo, questione aquilo que ela definiu como verdade. Não importa sequer se essa verdade, entre aspas, não tem base bíblica. Mas porque alguém decidiu ser daquele jeito, então vai ser. Esse tipo de conduta exagerada, de imposição absurda, tem feito com que muitas pessoas se afastem.
e busque outros espaços para diálogos, para discussões, para debate. Além disso, existe a rigidez nos rituais e nas tradições. Algumas pessoas se afastam das nossas igrejas porque os nossos cultos não têm mais sentido para elas. Se tornaram coisas tão estranhas, tão sem sentido, que elas preferem se afastar, a continuar sendo participantes de um ritual que não traz nenhuma contribuição para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento espiritual e nem para o cotidiano dela, quer seja em sua casa ou nos diversos locais onde ela frequenta. Isso tem trazido muitos problemas para a igreja. Além disso, há um outro problema gravíssimo que é a pressão exagerada para contribuições financeiras. Em algumas igrejas, o tempo que se investe falando sobre contribuições e oferta é maior do que se dedica à pregação da palavra de Deus. E o que é pior? Quando existem nas igrejas pessoas que, embora não tendo vida transformadas, mas que são contribuintes de quantias vultosas, essas pessoas jamais são questionadas, jamais são tratadas com seus problemas. Elas são recebidas e tidas como os melhores membros das igrejas. Não porque nasceram de novo, mas porque contribuem financeiramente com a igreja. Esse problema é grave, esse problema tem causado muitos ferimentos em irmãos na igreja, porque veem que as lideranças às vezes protegem pessoas que não têm nada de nascida de novo, mas porque faz parte de um grupo social diferente, que está numa posição social mais distinta, elas são recebidas desta forma. Falta ainda nas nossas igrejas uma política de inclusão. Não há a preocupação, principalmente, em tratar às vezes aqueles que não se enquadram nos nossos modelos. Se uma pessoa chega em nossa igreja para participar de um culto, às vezes até muito bem intencionada, mas ela não se enquadra no nosso modelo, ela sequer é percebida no culto. Ela sequer é tratada como um visitante que precisa de atenção. Ela entra e sai sem que ninguém a note, sem que ninguém fale com ela. Esse tipo de problema, ele não se restringe apenas a mendigos dentro das nossas igrejas, a bêbados dentro das nossas igrejas. Ele atinge homossexuais, ele atinge pessoas que têm uma opção sexual diferente do seu gênero. Ele atinge muitas pessoas simplesmente porque elas têm um comportamento diferente daquele que é exigido pela igreja. Mas eu costumo dizer que a igreja, ela não pode aceitar tudo. Claro que não. A igreja não pode aceitar ser manipulada, ser mandada, ser controlada por pessoas. A igreja tem um padrão de conduta e deve ser seguido criteriosamente. Porém, a igreja, embora não aceitando tudo, ela precisa aceitar a todos. Por quê? Porque todas as pessoas precisam ter a oportunidade de tomar uma decisão. De chegar ao ponto de dizer eu quero ou eu não quero isso. Mas nunca por ser tratada com discriminação dentro das nossas igrejas. E comportamentos que às vezes nós condenamos dos membros das nossas igrejas. Sejam por conta de sua posição social, seja por conta de sua posição hierárquica no ministério, algumas pessoas agem como se fossem donas da igreja. E esse tipo de conduta, com certeza, tem ferido pessoas, tem machucado pessoas e desagradado profundamente a Deus. Além do mais, falta de engajamento ou de relevância. Se os cultos
da igreja não são percebidos como relevantes para o cotidiano de uma pessoa, qual a importância dele na vida desta pessoa? Em que ela estará ganhando se ela participar de um culto que é meramente uma reunião onde nada afeta sua conduta ou modifica o seu modo de ser no dia a dia? Conflitos internos. Desde que as igrejas passaram a ser tratadas como empresas, como vem sendo tratadas ultimamente, disputas internas, divisões na igreja, sempre têm criado um ambiente hostil e desconfortável para os membros que procuram se afastar. São disputas por poder, por posições. São conflitos por autoridade que se quer ter dentro das igrejas. Isso tem causado problemas, e problemas gravíssimos, e problemas seríssimos, com o afastamento de muitos, mas de muitos irmãos mesmo. E além do mais, tem ainda a questão das dificuldades pessoais. Sejam elas por saúde, problemas financeiros, problemas espirituais. O fato é que nós enfrentamos dificuldades no dia a dia, e a igreja nem sempre está preparada para ajudar aqueles que precisam. O resultado tem sido fracassos e fracassos e fracassos. Muitas vezes um membro da igreja, precisando de uma orientação, de um aconselhamento sobre sua vida conjugal, sobre sua vida espiritual, ou por uma crise existencial que enfrenta, ele não tem apoio, não é recebido pelas lideranças. Há igrejas que, para um membro falar com o pastor dela, ou em tese o pastor dele, ele tem que marcar numa agenda. E além disso, há uma necessidade de transparência na administração financeira das igrejas. Muitos pastores sequer leem um relatório financeiro da igreja durante anos e anos. Não se sentem obrigados, acham que quem tem que ter o controle e a autoridade sobre tudo da igreja são eles. E é um equívoco, irmãos, porque a igreja é uma coletividade. A igreja não é formada por uma liderança, por um ministério. A igreja é formada pelo conjunto de seus membros na totalidade. E todos aqueles que contribuem precisam ter informações a respeito de como são gastos as contribuições que eles dão. Sem nenhuma dúvida, esse é um problema sério dentro das nossas igrejas. A transparência nas finanças da igreja pode aumentar a confiança dos membros, e as igrejas devem prestar contas daquilo que elas recebem e do que elas gastam em qualquer coisa. Nada deve ser colocado escondido e como se não pudessem ser revelados para a comunidade. A igreja deve criar oportunidade de engajamento, ou seja, as igrejas devem proporcionar oportunidade para que os membros se envolvam ativamente nas atividades da igreja, por meio de grupos de estudo, projetos sociais e outras atividades, enfim. A igreja ela precisa de dinamismo, ela precisa de atuação de pessoas com visão prospectiva, com desejo de ver o crescimento do povo de Deus. É isso que a igreja precisa. A igreja não pode ficar engessada na mão de uma pessoa cujo comportamento é retrógrado, cuja visão é muito, eu diria, tradicional. Nós precisamos de pessoas com uma visão mais aberta, eu diria. Não pessoas liberais, não pessoas mundanas, não pessoas que queiram transformar a igreja em um clube social. Não é nada disso. Mas há lideranças eclesiásticas que são muito mais dinâmicas do que outras. E é esse tipo de liderança que nós precisamos nas nossas igrejas. Nós precisamos de enfatizar o crescimento espiritual. Nós não podemos concordar que uma pessoa fique na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou mais anos e não se desenvolva espiritualmente. Ela continua como entrou, um analfabeta de Bíblia,
ela continua uma criança espiritual, ela não tem maturidade para nada, ela não discute nenhum assunto relacionado à vida cristã, ela não tem capacidade para isso. Nós precisamos estimular as pessoas a crescerem. Nós precisamos dar ferramentas, dar mecanismo para que as pessoas cresçam. Isso é importante, porque se você fizer isso, você vai ver o povo de Deus se desenvolver e crescer por ele mesmo, sem precisar de muletas, sem precisar de ajuda, sem precisar de nada, as pessoas vão crescer. As nossas lideranças, elas precisam ser íntegras e exemplares. Paulo recomendou a Timóteo que ele em tudo deveria ser exemplo. Nós não podemos, irmãos, ficar sob a liderança de uma pessoa que nós não confiamos na sua integridade. Nós não podemos ficar sob a liderança de uma pessoa com a qual não concordamos por conta dos seus métodos de agir. Quando Paulo recomendou a Timóteo que ele deveria ser exemplo em tudo, isso incluía cada detalhe da administração de uma igreja e da conduta pessoal dele. Nós precisamos estabelecer uma comunicação aberta, manter uma comunicação aberta com os membros sobre atividades da igreja, planos futuros, decisões importantes. Tudo isso pode ajudar as pessoas a se envolverem, a se engajarem, a criar interesses em participar das atividades da igreja. Mas o que é que nós estamos promovendo? O que é que nós estamos fazendo? E nós precisamos ainda de acompanhar os nossos membros que se afastam. Nós culpamos os desigrejados, nós culpamos os desviados, nós culpamos aqueles que se afastam. Mas e onde está a nossa atitude de ir atrás? Sabe, irmãos, lendo Ezequiel capítulo 34, eu fico preocupado com o que Deus está vendo no nosso ministério hoje. O quarto tópico da nossa lição de hoje, nós queremos falar sobre o culto a Deus deve ser realizado de acordo com as instruções bíblicas e evitar a qualquer custo outras atividades. Uma pergunta que se ouve de muitas lideranças é: por que as pessoas estão deixando a igreja? Eu diria que ao invés de perguntar por que tantas pessoas estão deixando a igreja, deveríamos nos perguntar o que estamos fazendo para que tantas pessoas deixem as nossas igrejas. Se respondermos honestamente a essa pergunta, nós vamos ter uma visão mais clara dos motivos que estão levando as pessoas a se afastarem das igrejas. Nós devemos reconhecer que temos cometido erros na condução da obra de Deus. Diante das novas exigências, decorrente da facilidade de informação que as pessoas hoje têm pela internet e nas redes sociais. As pessoas hoje vivem muito bem informadas. E qualquer coisa que acontece, como dizem, elas estão antenadas. E se a igreja não tiver cuidado com isso, ela acabará caindo em descrédito. Precisamos fazer, às vezes, meia culpa e não jogar tudo nas costas daqueles que se afastam. Eu quero apontar apenas algumas coisas relacionadas ao culto que nós estamos celebrando e que ele tem sido um dos motivos, ou seja, o culto da maneira como estamos celebrando tem sido um dos motivos para as pessoas se afastarem das igrejas. Veja, tem muita gente cansada de ouvir mentiras, heresias e até blasfêmias em nossos púlpitos, lugar onde deveria ser pregada a Bíblia. São mensagens falsas, são profecias falsas, são mensagens sem base bíblica, são mensagens que massageiam o ego de quem ouve, mas não os conclama a terem uma transformação e a nascerem de novo. São mensagens que exaltam o homem e se esquecem de Deus. São mensagens onde Cristo jamais aparece como Senhor e Salvador,
mas como um que pode solucionar todas as nossas mazelas. Jesus não veio para resolver as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Ele veio para nos salvar. A sua morte vicária foi para nos salvar e não resolver problemas de qualquer natureza. Tem muita gente cansada de ouvir promessas de coisas que Deus não vai realizar, mas para impressionar as pessoas são feitas com frequência. Muitos obreiros inventando profecias, milagres, visões, a fim de atrair a atenção daqueles que estão na igreja. Mas nada do que eles dizem acontece, infelizmente. São mensagens que se propaga um Deus do passado, mas que agora ele não entra mais nas nossas igrejas. Ele não está presente em nossas igrejas. Tem gente cansada de ver a palavra de Deus sendo deixada de lado, enquanto se faz de tudo para entreter as pessoas, sem denunciar o pecado que precisa ser curado. A preocupação em muitas das nossas mensagens não é a mudança de vida das pessoas, mas em fazer promessas para aqueles que entram para as nossas igrejas. A propaganda que se faz é do entretenimento que a igreja oferece e não da necessidade de arrependimento dos pecados e da conversão a Cristo. Em algumas igrejas se recomenda aos pregadores evitarem temas que possam contrariar alguns membros que ocupam posições sociais privilegiadas. A preocupação dos pregadores é não ferir o sentimento das pessoas. Veja onde chegamos. Precisamos colocar Cristo no centro de nossos cultos e retirar o homem visando agradá-los. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Precisamos levar nosso trabalho como servos de Deus a sério, não permitindo que nada nos distraia ao realizar a tarefa para a qual nós fomos chamados. Se fizermos o que Deus manda, irmãos, pode deixar, que o resto Ele faz. E eu quero concluir esse comentário da lição de hoje falando sobre algumas aplicações que eu gostaria que você pensasse. A primeira: esse é um momento de reflexão a fim de percebermos o que precisamos mudar em nossas vidas para que possamos interromper o abandono da igreja por seus membros. O que nós, como membros do corpo de Cristo, podemos fazer e precisamos fazer para que isso não aconteça mais? Para que as pessoas que estão desejosas de sair da igreja não saiam mais. Segunda, cada um de nós precisa reconhecer que erramos e mudar a nossa conduta. Sejam aqueles que dirigem ou os que estão se afastando das igrejas. Nós precisamos mudar, irmãos. A igreja não pode sofrer as consequências de atos nossos que são impensados. Terceira, cada um de nós precisa agir a fim de mudar a realidade em nossas igrejas que estão sendo esvaziadas. O que eu e você podemos fazer para que isso aconteça? O que eu e você podemos fazer para mudar isso? Talvez você possa até justificar, mas eu não sou da direção da igreja. Mas você é membro do corpo de Cristo. Você é alguém que tem influência e que tem importância no corpo de Cristo. E você pode contribuir. 4. A igreja não pode buscar agradar o mundo, esquecendo-se do seu papel de transformá-lo. Há uma frase atribuída aos reformadores, não sei qual deles, se Lutero, se Calvino, se Zwinglius, ou Menos Simos, ou qualquer um outro. Mas ela diz o seguinte, que a igreja não influenciará o mundo enquanto o mundo estiver influenciando a igreja.
E hoje nós estamos vendo muito mais de influência do mundo na liturgia dos nossos cultos, na realização de nossos cultos, do que realmente fazendo alguma coisa para agradar a Deus. E finalmente, antes de perguntar por que as pessoas estão deixando a igreja, deveríamos perguntar o que estamos fazendo ou não estamos fazendo que está provocando a saída de tantas pessoas da igreja. Que Deus possa falar com você por meio dessa lição e que a sua vida seja um exemplo na obra de Deus e contribua para que tantas pessoas continuem servindo ao Senhor. Amém.